Isso. Ver se tem algum áudio vazado aí. Você tem que colocar lá no... Deixa eu ver aqui. Enquanto não começa... Estamos chegando aos pouquinhos. Às vezes sinto-me sozinho, cegado de medo eu estou. Quando você quiser começar, olhando para um caminho, não sei se fico ou se vou. Oi, gente, eu tô aqui no meu celular, porque aqui em casa, na verdade, a gente já tem um auditório. Então eu tô perguntando pra elas assim, tá tudo certo, tá tudo bem, tá aparecendo certinho? Olha, quem entrou foi a Leila. Tia Leila. Tia Leila, minha filha Mari Sancho. Então, assim, a primeira live que a gente tá fazendo. Então, a gente tá testando tudo. Vocês não imaginam, né, o que a gente teve que fazer aqui pra ver que jeito ficaria melhor. Porque como a gente nunca fez, a gente não tem jeito nenhum. É o nosso jeito, né? É um espaço que a gente encontrou para estar compartilhando um pouquinho sobre família nessa quarentena. Fabiane Castro. Bia. Oi, Bia. Beijo grande, Bia, lá de Macuco, cidade do nosso coração. Bom, gente, vamos começar. Essa live surgiu porque eu primeiro abri umas caixinhas de pergunta lá no Instagram sobre alguns assuntos que as pessoas gostariam que nós falássemos nos vídeos do YouTube, nas redes sociais sobre família. E como a gente está na quarentena, né? Então não tem como não falar sobre a quarentena. E algumas pessoas deixaram lá umas sugestões de assuntos e eu tinha pensado em fazer um vídeo, aí depois, não, vamos testar uma live, vamos ver como que é. E eu anotei alguns assuntos aqui interessantes até pra gente estar compartilhando. Se você quiser falar também alguma coisa aí sobre a quarentena, o tema que a gente colocou é: o que mudou na sua família durante a quarentena? Alguma coisa mudou na sua casa durante a quarentena? Ficou a mesma coisa? Ficou melhor? Ficou pior? Como que ficou a situação? Vocês tiveram que se adaptar? Porque eu sei que é um meio diferente, é um momento diferente que a gente está vivendo, né? Por exemplo, esse lugar que a gente está aqui é um quarto menor na minha casa. Eu já falei para vocês que eu moro num apartamento, nós somos 6. Então, são 3 quartos. Então, um quarto, nós chegamos num consenso de fazer o quartinho da privacidade. Ou seja, aquele quartinho que eu quero ficar lá sozinho, lendo, gravando, pensando, né? No silêncio. Silêncio eu ainda não consegui muito achar aqui dentro de casa, não, né? Pra falar a verdade. Mas um espaço que você quisesse ficar assim sozinho. Então, a gente está nesse quartinho, nos organizamos aqui para fazer essa live. Elas estão lá por fora, devem aparecer aqui daqui a pouco, ou vocês vão escutar, né, aqui, a falação aqui, delas. Aqui, Nilcilene, lá de Vargem Alta, Adriano de Macuco, Reisson também, Reisson de Jardim Catarina, de Jardim Catarina, muito legal, gente, tá compartilhando com vocês. Então, assim,
É muito interessante a gente falar sobre a Ju e o Henrique lá da Imo, da Taquara, sobre a quarentena. Então, eu vou fazer uma pergunta primeiro pro meu esposo. Sim. O que mudou? Ele não sabia não, mas a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. O que mudou para ele na quarentena? Né? Ele pode falar, até porque ele tem um trabalho diferenciado, então, mas algumas coisas devem ter mudado, né? O que mudou para você nessa quarentena em relação à família? O que você acha que mudou? Primeiro, aprender a conviver por mais tempo no mesmo espaço. Apesar de que eu sempre gostei de ficar em casa. Não sou muito de sair. Eu gosto mais de estar em casa. É bem caseiro. Mas a proximidade, tanto com a esposa e com as filhas, ela é muito, muito maior. Né? Você acaba convivendo e conhecendo mais os trejeitos de cada uma. Né? Tanto os defeitos quanto as virtudes, os momentos de pico de alegria, de mau humor. Mas assim, é um tempo que você acaba se aproximando mais e até refletindo sobre o significado de família. E tudo que está em volta, mostrando pra gente a importância de a gente viver em família. A gente se sente um pouco acuado, preso, porque a gente gostaria de também estar lá fora, contribuindo de alguma forma, mas como estão dizendo por aí, a melhor contribuição que a gente pode fazer, se você não tem nada específico para fazer lá fora, é ficar em casa. Então a gente está ficando em casa. Eu já sou mais acostumado com o confinamento, porque eu trabalho embarcado e eu fico vários dias, às vezes 21 dias, 14, confinado dentro de um barco pequeno, limitando-me a um quarto de 7, 8 metros quadrados, né? Andando para cima e para baixo, ali naquele espaço pequeno, mas assim, a gente acaba se adaptando. Então a quarentena é um tempo de reflexão sobre a nossa família, é um tempo de reflexão sobre a vida e também é um tempo de reflexão de que a gente não precisa de muita coisa para a gente viver e viver bem. Acredito que para começar eu diria essas coisas, né? Tem mais gente chegando, olha, o pessoal de Macuco, Maria Clara, pessoal de Vargem Alta também, beijo grande. Thelma, nossa amiga, pastora, psicanalista que tem estado no nosso canal, tá aí. Rodrigo Sanches, meu irmão, que deve estar junto com a minha sobrinha linda, Maria Vitória. Então, gente, muita coisa muda na quarentena e algumas coisas as pessoas colocaram aqui, alguns assuntos, né? Pessoal de Realengo, ele tá falando, meu irmão tá falando pessoal de Realengo, mas ele nem mora mais aqui em Realengo, né? Mas tudo bem. Nós somos de Realengo. Cadê a galera de Realengo? Ana Carla Azevedo Moraes, de Jardim Catarina, que é a minha gerente, a minha promoter aí nas minhas redes sociais. Também tem um trabalho lindo, beijo grande. Vamos falar um pouquinho sobre rotina. Eu gravei um vídeo, Marise de Realengo, isso mesmo, Marise, beijo grande pra você. Carla também mandando um oi aqui. Sobre rotina. Eu me lembro que eu gravei um vídeo logo no início que nós começamos o canal, falando sobre rotina. É possível ter rotina na quarentena? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, assim, cada família já tem uma rotina que é própria, que é sua. Cada família tem uma dinâmica familiar diferente. Por exemplo, aqui nós não temos mais bebês. Nossa filha mais nova tem 12 anos, a mais velha 21. Uma de 12, uma de 15, 18 e 21. Então eu não tenho mais aquela rotina de mamadeira, de papinha. Então a minha rotina é outra. Quem tem seus bebês ainda precisa manter a mesma rotina que mantinha, né? Porque eles precisam ter horário.
Então eu acredito assim, que a rotina na quarentena, ela é possível dentro daquilo que for possível para você fazer naquele dia. Por exemplo, hoje eu consegui tomar café cedo, legal, então eu vou almoçar mais cedo. Mas amanhã, vamos supor que eu acorde mais tarde, aí eu tomo um café mais tarde, então meu almoço vai ser mais tarde. Isso quando nós já temos filhos, né, grandes e adultos, né, gente? Há aquelas pessoas que conseguem fazer sua rotina assim, estão acordando no mesmo dia, no mesmo horário, até porque a gente depende se alguém vai sair para trabalhar. Se vai sair para trabalhar ou não, né? Isso tudo depende da dinâmica da família, né? Mas assim, eu acredito que não deva ser uma coisa pesada, né? Com muita cobrança, porque a gente já está vivendo um tempo muito difícil, de medo, né? De pânico, às vezes, de incerteza. Então, eu acredito que é uma sugestão, né? Que você faça uma rotina que não seja tão pesada. Que talvez algum dia não deu para fazer a janta. Então vamos comer uma pizza, né? Nesse dia não deu para ler aquele livro que eu precisava ler. Vamos jogar um jogo? Fazer algumas coisas diferentes, porque ficar confinado em casa, né? A questão de você não poder sair de casa, isso mexe muito com as nossas emoções. Tem gente chegando aqui, Jaqueline Miranda, beijo grande. Algumas pessoas eu tô conseguindo ver, gente, mas beijo grande para todos vocês. Então eu acho que a rotina é muito de cada um. A gente procura não se culpar muito, né? A gente se sente constrangido, como vou voltar a falar, né? Por tudo que está acontecendo. A gente tem que ficar limitado à nossa casa, a gente queria poder ajudar. Eu, por exemplo, tenho que sair para trabalhar. Meu trabalho é um trabalho essencial, então eu trabalho embarcado. Lá eu tenho uma rotina, não tem como fugir. Quando eu venho para casa, essa rotina ela é toda desfeita, né? Aqui elas estavam dormindo tarde, já teve um período de 3 a 4 horas da manhã, e eu ainda estava na minha rotina de bordo, de dormir 10, 11 horas da noite. Então eu tive que me adaptar, no início foi mais complicado, mas assim, a gente tem que viver o dia de hoje, né? Se a gente não tem um compromisso, né? Um compromisso que vai comprometer o nosso corpo, a nossa mente, a gente tem que viver o dia de hoje. E as coisas vão se ajustando, sim, né? Porque sim. No início que começou a quarentena era tudo muito novo, né? Sem saber o que acontecia, o que ia acontecer, como que ia ser. Então aqui em casa a gente mudou completamente. A gente não estava conseguindo dormir cedo, estava se dormindo muito tarde, e até porque sem saber o que... No início achávamos que seria só 15 dias, né? Você lembra? Depois a coisa foi aumentando. Então, naturalmente, depois elas foram voltando à sua rotina, acordando mais cedo, porque aí vieram as aulas online. E esse é um assunto que a gente vai falar sobre isso também. E aí teve que voltar a uma certa rotina, mas sem pressão. Esse é um assunto também. Aulas online, né? Eu tenho ouvido muitas amigas minhas que têm filhos pequenos e que tá naquela fase de alfabetização, mães que reclamam, né? E tá uma pequena confusão nessa questão das aulas online. Quando você já tem filho adolescente, que consegue já fazer esse horário, é mais fácil, mas nem todos se adaptam à questão das aulas online. Aí as mães ficam sem paciência, as professoras também ficam sobrecarregadas, porque precisam produzir muito conteúdo, né, material. E a gente sabe que a aula online, ela é importante, é um recurso bom, mas não é o ideal, né? Principalmente para uma criança, ela precisa estar naquele espaço, ela precisa conviver. E aí o que fazer? As mães ficam estressadas, os papais também às vezes ficam estressados, as crianças ficam estressadas, fica todo mundo estressado, e a escola às vezes cobra, né, e faz prova também online. Eu li uma reportagem que na Argentina as aulas estão sendo online, mas as avaliações não estão tendo notas, né? Eu achei isso interessante, porque tira um pouco aquele peso que toda criança já está vivendo e adolescente já está vivendo
dentro dessa realidade. A Bia está colocando aqui que está muito difícil nessa questão da rotina. Que aí você tem aquele filho que você precisa se dedicar mais a ele, né? Para que ele realmente sente para assistir aula online. E nem todo mundo tem o mesmo comportamento, nem todo mundo tem a mesma concentração para aquele tipo de online. No caso, quem tem filhos menores que precisam do acompanhamento dos pais, né? Aqui em casa já passamos dessa fase, né? A própria Suzana, que está completando 12 anos, ela já está acordando 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, para fazer a prova dela, e a semana que passou foi uma semana de provas. A gente colocava o relógio para despertar e ela vinha para cá e cumpria o horário dela, e eu voltava a dormir e ela ficava aqui com a aula dela online e se saindo super bem. Acabava a prova, ela ia dormir. No início, a questão da quarentena foi um impacto muito grande para todos nós. A realidade é a seguinte, foi um impacto para o mundo, porque a quarentena sinalizou que as coisas no mundo estavam fora do controle e que, para se manter um mínimo de controle, a gente deveria ficar em casa. Então, essa foi a forma que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, obteve para que essa pandemia ela não se alastrasse muito. Então, todo mundo. Eu me lembro que a Giovana ficou assim, nossa, eu vou ficar sem aula, 15 dias sem aula. Isso não pode, vou ficar sem ver as minhas colegas. E aí, esses 15 dias já são 60 e poucos dias. Então, isso tudo é novidade. Então, não existe uma fórmula, né? A gente vai se adaptando. E os nossos filhos vão aprendendo a se adaptar àquilo que a vida no mundo oferece no momento. E é o que nós estamos tentando fazer. Assim como elas estão estudando em casa, online, muitas pessoas estão tendo que trabalhar. Vão ter que trabalhar home office. Então, assim, essa quarentena está sendo um desafio para todo mundo, né? Todos, e a gente vê a importância também do trabalho do professor, né? O quanto ele tem que se dedicar para produzir uma aula e que não é fácil, né? Mas eu acredito que escola e família precisam estar aí aliançados, né? Para que haja progresso com todo esse conteúdo que está sendo mandado. Tá entrando mais recadinho aqui, Antônio Marque, nosso cunhado. Mas o Márcio está colocando uma coisa interessante, né? Márcio, como sempre, ele é ótimo, Márcio Moraes. Ele disse que faz live todo dia, toda hora, live à louça. Ele está lavando a louça. Ele não está podendo trabalhar, tem que ficar em casa, então está lavando a louça. Está todo mundo se conhecendo, né? Está se revelando. A gente está... Novidade para alguns, novidade, né? Para alguns. Mas na realidade, essa quarentena, ela está sacrificando todos, não é verdade, né? Tanto a esposa, quanto o marido, os filhos, ou aquelas pessoas que convivem na mesma casa. De uma forma ou de outra, todos nós vamos ter que ceder, de uma forma ou de outra, para que a gente possa conviver bem, a gente vai ter que se organizar dentro de casa, né? E essa organização não vai exigir de nós perfeição, até porque não temos como fazer isso, mas de uma maneira que a gente possa viver bem, poder se relacionar bem. E eu me lembro da história de Noé, eu acho que todo mundo tem falado sobre isso, né? A arca lá de Noé, ela foi dividida em 3 andares, né? E no 3º andar foi colocada uma abertura. E eu, estudando sobre isso, eu escrevi até um livro sobre a Arca de Noé, e o título é Salve-se Quem Puder, né? E a Arca de Noé foi dividida em 3 compartimentos. E na minha concepção, o 3º compartimento, o 3º andar, é onde ficaram os animais. Até porque tinha abertura. Era o ambiente para que os animais ficassem e aquele cheiro, aquele odor de quem convivia no espaço fechado seria o escape para a família de Noé. Eu colocaria a família de Noé
ali no primeiro andar para ficar livre, e no segundo andar seria lá o compartimento da alimentação e seria a logística de todos, né? Então, aqui na nossa casa a gente também teve que se adaptar, né? A começar aqui pelo quarto e outras aí coisas mais. Aí entra outro né? assunto, que é a questão da organização, né? A organização, ela é importante dentro da rotina, né? Eu não estou falando de excesso de organização, mas o mínimo de organização. As crianças que estão estudando em casa precisam de uma organização para estudar em casa, precisam de um ambiente tranquilo, se forem crianças que precisam de auxílio, precisa estar a mãe ou o pai, né, ali do lado. E é por isso que eu falei antes da importância da escola estar junto com a família, né? A família precisa... Peraí que estou no centro. Oi? Eu não vou te ajudar, me dá o seu caderno. Ah, tá. Recebi aqui um auxílio. Vem aqui. Não, Ela não quer aparecer, é mais nova. A família precisa estar conectada com a escola, né? Precisa conhecer a rotina da acho que vai te escola. ajudar, Rodrigo, o meu cunhado, ele coloca aqui, ó. O problema é que as mães não conhecem a rotina da escola. E se os pais soubessem que as crianças não ficam sentadas às 4 horas, achariam normal sentar, levantar, beber água, desenhar, etc. Né? Exatamente. A criança, ela não vai para a escola e fica sentada do início até o final, né? Ela levanta, ela tem que fazer uma atividade. O problema é que os pais, na realidade, muitos pais às vezes querem colocar ali a atividade, né, da criança, quer que ela fique sentada ali do início até o final para poder realizar aquela atividade. Então não é assim. Uma hora ela vai levantar, ela vai querer beber água, ela vai querer olhar a janela, né? Porque ninguém aguenta, realmente. Lembra do post que eu li para você? Que nesse post eu achei fantástico. Foi o post do início da quarentena, né? Que todo mundo estava... não tinha essa experiência de ficar tanto tempo junto. E um pai colocou assim, olha, vendo as crianças em casa, eu trabalhando em casa e vendo as crianças em casa, correndo para um lado para o outro, como eu vi que eu pago um pouquinho de mensalidade escolar. É a realidade que todo mundo precisa observar, da família, do professor, da escola, né? São todas as realidades que precisam ser observadas. Isso a gente está falando, gente, talvez a nível de escola particular. Se a gente for entrar a nível de escola de ensino público, a situação está muito pior. Alunos que não têm acesso à internet, que não têm o computador, e aí a gente entra numa outra situação em que realmente a educação é muito mais complexa, né? Muito mais difícil de se lidar. Marcos Braga, grande abraço para você. Eu acho que o Marcos está lá em Fortaleza. Eu não sei em se Fortaleza? Ele está, não sei onde é que ele está. Um abração para ele. Precisamos verificar como está o aprendizado, cada um tem seu tempo. Verdade, o Rodrigo falando. Quando se fala sobre aprendizado, eu me lembro muito de uma professora da minha filha, quando ela tinha 4 anos, né? Que eu achei que ela... acho que ela tinha quase 5 anos, não estava desenvolvendo... Qual das filhas? Não vou falar. Desenvolvendo, né, na minha cabeça, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, Alessandra, criança é igual pipoca. Você joga o milho na pipoca e cada um estoura ao seu tempo, né? Que o Rodrigo tá falando aqui. Cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar o tempo. E conhecer o filho. É importante conhecer as características do seu filho. Marcos Braga, não, tá em Curitiba. Deve estar Fortaleza pegando o fio não, lá. tá em Curitiba. Vamos lá. Falando ainda na questão de organização, esse quartinho aqui que eu falei pra vocês que é privativo, né, da privacidade, eu tive que botar um quadrinho ali de horários, né, horário tal, Suzana vai estudar, não sei o que, Juliana, tive que fazer um cronograma ali de horários para que pudéssemos cada um utilizar no seu tempo o quartinho. Então, assim, se você tem muita gente em casa, se você tem um filho só, às vezes fica mais fácil. Mas quando você tem muitos filhos ou muitas pessoas em casa, às vezes colocar uns bilhetes, né, em termos de organização também é bem legal, também ajuda. Que legal, é Deusimar, grande amiga nossa. Deusimar, nossa madrinha de casamento.
Marcos Braga ainda continua falando aqui. Muito feliz em ver essa live, muita saudade de vocês. Grande referência na minha adolescência. Saudade também. Saudade. Nossa, você disse que a gente já tá ficando velho, porque você já tá adulto. Grande saudade da sua adolescência, né? Nós já estamos lá na frente. Mas tudo bem, muito bom mesmo. Foi um tempo muito bom. Bom, gente, um outro assunto que o Cláudio chegou até a falar um pouquinho, mas que tem dado por aí muita treta, vamos dizer assim, que é a questão da convivência dentro de casa. Ele falou um pouquinho, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso. E que vocês falassem aí também, que vocês compartilhassem como tem sido a questão da convivência dentro de casa, né? Do relacionamento dentro de casa. Como ele falou, não é fácil ficarmos todos no mesmo ambiente, mas como tem sido essa convivência, né? Você quer falar? Pode ser. Agora, se você vive sozinho, se você está na quarentena sozinho, você não pode estar com problema de convivência, né? Você está bem, né? Você tá com ausência de convivência. Com ausência de convivência e aprendendo a viver consigo mesmo, aprendendo a viver com Deus ou com a fé que você professa. E se você não pode sair de casa, mais ainda. Se você pode trabalhar ou ter que fazer alguma coisa fora, você acaba até sentindo falta, né? Mas a questão da convivência, ela revela algumas coisas, né? Isso aí a gente acaba ouvindo de pessoas, relatos, a gente acaba também vendo pessoas mais próximas, que quando a gente convive mais tempo com uma pessoa, você acaba conhecendo ela mais, você acaba tendo um relacionamento maior, e isso pode ser bom e às vezes também ruim, né? E isso aí, as notícias que a gente recebe, a gente não pode afirmar, mas estão dizendo que nesse tempo de quarentena, muitos casamentos estão acabando. Os divórcios aumentaram, né? A questão dos divórcios aumentaram. Mas também acho que a cumplicidade aumenta, né? Exatamente. A gente não pode cair só para esse lado. Do né? lado negativo. Eu vejo muita cumplicidade em casais, em pessoas que estão juntas. A necessidade de a gente estar junto, olhar um para o outro, né? A preocupação quando eu tenho que sair para resolver alguma coisa na rua, a preocupação delas que ficam em casa, a preocupação que eu tenho quando ela tem que ir na rua, que ela já teve que ir na rua. Então, assim, eu olho para minha esposa, eu quero que ela fique bem. Então, você acaba revelando cada vez mais que você ama essa pessoa até mais do que você achava pela correria do dia a dia, pela rotina que a gente levava. Ou, ao mesmo tempo, o contrário. Você não se preocupa tanto com a pessoa, você quer ir lá para o terceiro andar, ficar com os bichos da arca e deixar a sua família lá embaixo, você quer o seu canto sozinho, cada um por si. Né? E nesse tempo, né, de quarentena, a gente fica muito ansioso, né? Esse é um outro assunto, né? A ansiedade que vem. A gente fica na ansiedade de sair dessa quarentena. A gente fica fazendo muito plano. Você já deve ter feito aí na sua cabeça. Quando eu sair da quarentena, eu quero ir à praia. Quando eu sair na quarentena, eu quero visitar meus amigos. Quando eu sair da quarentena, eu quero passear, eu quero ir no shopping, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Porque a questão de não poder sair, né, a proibição, isso nos deixa ansiosos, né? Quando eu não quero sair porque eu não quero, tudo bem. Mas quando nos proíbem, né, de uma certa forma, nos orientam a não sair, que é o melhor no momento, a gente se sente, traz para dentro de nós uma angústia, uma ansiedade, uma inquietação, uma agitação. E a gente acaba vivendo o dia, o tempo, querendo que ele passe logo. Já está 15 dias, 20 dias, 30 dias, nem sei ao certo quanto tempo nós estamos. Quase 70 dias. Quase 70 dias, né? Então nós ficamos naquela ansiedade de querer que esse tempo passe para que a gente volte a viver. Sem contar que nós não sabemos como será. Nós não sabemos como será daqui para frente. Nós não sabemos se quando formos sair, se será realmente uma saída... Saiu geral, pode sair geral, a gente também não sabe, né? A gente está aguardando novas orientações, eu acredito que ninguém saiba disso. Isso tudo gera na gente uma expectativa, já falei sobre isso também, uma expectativa muito grande.
e que a gente acaba deixando de viver o dia de hoje. Poxa, Alessandra, mas como, né? Se a gente está dentro de casa... Fácil falar, né? É tudo a mesma coisa, já estão de saco cheio. Quem não tá, gente? Me desculpe aqui, né? Francamente, quem não está cansado? Todo mundo está cansado de ficar em casa. Ninguém aguenta mais. Há aqueles que estão saindo para trabalhar, que precisam sair, voltar, e é uma tensão muito grande. E aqueles que estão em casa, que não aguentam mais ficar em casa. Então, isso gera sentimentos na nossa vida, que faz com que, se a gente quisesse pular essa parte da vida. E eu tenho aprendido que eu não preciso desejar que o tempo passe rápido. Eu preciso viver esse tempo que eu estou vivendo dessa forma, que você está vivendo dessa forma, e tirar desse tempo um aprendizado. Se a gente tiver essa ânsia de querer que o tempo passe logo, a gente não está vivendo esse tempo presente da melhor maneira que podemos viver para extrair um aprendizado que vá contribuir para o nosso crescimento emocional, crescimento espiritual. Nós temos uma referência bíblica, né, que fala que existe o tempo de se abraçar e o tempo de não se abraçar. Então, fazendo uma metáfora com o tempo de hoje, é uma comparação, hoje a gente está em tempo de não abraçar os nossos amigos, os nossos pais, aquelas pessoas que estão fora da nossa casa, os nossos irmãos, a família, pessoas de quem a gente gosta. Então, esse tempo existe esse tempo de não abraçar, existe o tempo de chorar, existe o tempo adverso vai sempre existir em nossas vidas. Se a gente não quiser viver esse tempo, eu aprendi com um pastor que a gente está sendo egoísta. Egoísmo é aquele tipo de sentimento que você não quer ter porque você só quer desfrutar da vida, só quer ter prazer, não quer ter a dor. É claro que ninguém deseja dor, mas faz parte da vida a dor, o sofrimento, a aflição. E quando a gente quer pular essa parte, a gente está perdendo a oportunidade de viver com a dor, com o sofrimento, com a aflição. E a gente poder extrair o melhor de nós. Eu falo muito, né, para as crianças. Eu sou até duro, né? Talvez pela minha formação de segurança, de trabalho. E eu falo para elas a seguinte frase: bem-vindo ao mundo real, em que quando elas acabam sendo confrontadas com algo que elas não gostariam de estar passando, e a quarentena é algo que elas não gostariam, elas gostariam de estar tendo a rotina normal delas, mas bem-vindo ao mundo real, bem-vindo aquilo que pode acontecer, que a gente não esperava, mas que aconteceu, e a gente vai precisar ter muito cuidado, vai precisar ter uma sabedoria que vai além da nossa, uma sabedoria que vem do alto, que nós acreditamos, algo que não cabe a nós, somente para a gente poder lidar com isso tudo. Por isso que é um tempo de aprendizado. Então, assim, por mais que você queira sair da quarentena, eu também quero sair de casa, eu digo que quando sair eu vou à praia, não perca, não desperdice esse tempo sem aprender algo. Talvez seja o tempo de você aprender algo com seus filhos, com seus pais, com o seu marido, com a sua esposa. Então fique atento, observe, porque é um tempo de aprendizado. Alguns sentimentos, eles acabam ficando à flor da pele para a gente aprender a ter um domínio sobre ele. A gente não pede a Deus na sua oração, ou até mesmo quando você está num momento difícil, aí você fala assim: dai-me mais paciência, dai-me mais fé. E é nesse momento que a gente vai ter que aprender a ter mais paciência, a ter mais fé, a ter mais respeito. Me lembrei agora tem um filme que fala sobre isso, gente. O Todo-Poderoso Deus. A volta do Todo-Poderoso. Que a mulher do cara lá que está construindo a arca e tal, Deus aparece, né, para ela, e ela fala que precisa de mais paciência. Ela tá até no restaurante com os filhos. Aí ele fala mais ou menos assim:
Olha, não peça paciência, peça oportunidade para aprender sobre paciência. Então, assim, Senhor, me dá paciência. A gente está vivendo um tempo onde a gente precisa aprender a ter paciência. Essas oportunidades, eu sei que existe todo o lado ruim da quarentena, eu acompanho também esse lado ruim, a gente também acompanha alguns trabalhos sociais e a gente tem situações muito difíceis acontecendo, muito complicadas, que já eram complicadas e se complicaram mais ainda. E alguém pode estar dizendo assim, é fácil para você. É fácil para você. Não é isso que a gente quer. Não é isso, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas é um momento que eu acredito que Deus, ele colocou a humanidade no seu cantinho. Sabe aquela coisa do cantinho? Vai lá pro cantinho pensar. Deus nos colocou no cantinho do pensamento. Vamos pensar um pouco. Então, assim, o meu desejo é que você não saia sem aprender nada, sabe? Sem olhar para a tua família, sem ter esse olhar diferenciado para o teu marido, para a tua esposa. Gente, nem todo dia é bom. Nem todo dia. Quando a gente estava arrumando aqui, o negócio aqui, sabe? As coisas todas aqui para arrumar. Eu tava querendo de um lado, ele tava querendo de outro lado, mas não é melhor tirar assim, mas não é melhor fazer assim, não, mas eu quero assim. Eu falei, vamos deixar pra lá. Aí ele mexeu no celular, eu falei que não era pra mexer no celular, eu falei, quem mandou você mexer no celular? Então tudo isso é família, tudo isso é vida, né? Porque é muito fácil a gente vir aqui arrumadinho, né? Vamos fazer uma live, vamos falar, né? Dar receita pra você, olha, vai ser assim, porque... Não, a isso gente não tá existe. Ficando mais descontraído agora, depois de alguns minutos. A gente vive, né? Nós somos gente. Então tem o dia que não vai dar, tem um dia que a gente tem que ficar quietinho, tem um dia que a mãe não vai conseguir ensinar o filho, tem um dia que o filho não vai ter paciência, tem um dia que você não vai conseguir fazer o almoço na hora. Isso tudo existe, gente, vai existir. Por isso que eu falo da leveza nessa quarentena, a gente ter essa questão de ser um pouco mais leve, né? Aqui a gente conversa muito, né? E vai aprendendo um com o outro, né? E a gente estava falando sobre a quarentena, é um assunto que está sempre em ordem. E eu falei para ela assim, né? Até porque a gente está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo barco, por isso que a gente tem que aprender a estar bem. Mas ela falou uma frase, não sei se ela vai lembrar da frase. Muito de memória, fala. Bom, que frase? Ela falou assim, eu aprendi que a gente não deve falar que estamos no mesmo barco. Ah, sim, isso eu li, tá, gente? Não é minha, não. Então, também não me lembro onde eu li. Que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, né? Os barcos são diferentes. E aqui, tem um casal aqui, amigo, lá da IMO, que fez um comentário aqui muito interessante. Dia 25 faremos 29 anos de casados. E somente nesse tempo estamos aprendendo a nos olhar e cuidar de uma forma diferente. Nos enxergamos e reafirmamos o nosso amor, vendo a qualidade, defeitos e respeitando a diferença. Olha que legal. Então, eles conseguiram tirar dessa quarentena um aprendizado. Ela fala sobre respeitar a diferença. Então, assim, o respeito realmente é a base de qualquer relacionamento. E nessa convivência de quarentena com muita gente junto, a gente não pode perder o respeito, não. Parabéns pra vocês, 29 anos de casados. Ju e o Henrique. O Marcos aqui tá falando... Não falei, depois eu falo aí. O Marcos Braga tá falando, amigos, fale um pouco do pessoal que está na linha de frente, que tem que ir pra rua mesmo com idosos em casa e parentes que são grupo de risco. Gente, é o que a gente tava falando, né? Que a gente acompanha alguns trabalhos sociais e não é fácil. Essas pessoas que precisam sair da sua casa, precisam trabalhar e retornar para sua casa e tem um grupo de risco. Vamos dar um exemplo nosso. A gente também tem pessoas aqui em casa do grupo de risco. E como é que a gente sai? Eu tenho uma filha com asma, né? Então faz parte de um grupo de risco. A gente não sai todos os dias, só sai um dia na semana, ou sai a cada 8 dias, tem sido a nossa média, para ir ao mercado, se precisar de farmácia ou de qualquer outra coisa. A gente vai fazer a logística toda em um dia.
como eu estou em casa, eu deixo ela em casa. É aquela questão da cumplicidade. Eu quero ver minha esposa bem. E eu saio com 2 máscaras. Eu saio com luvas. Nós tivemos a oportunidade de comprar luvas, aquelas luvas cirúrgicas, né? Aquelas mais simples. Eu saio com álcool gel e não saio com carteira. Eu saio só com cartão, com a identidade, são poucas coisas. E coloco no bolso e vou embora. E até para fazer essa logística fora de casa, que anteriormente fazíamos com prazer de estar dentro de um mercado, comprando as coisas, hoje em dia é uma tensão para você fazer. Eu vou no mercado e a gente vai tenso. Tenso porque aonde que você está pegando, aonde que você... tem pessoas chegando perto de você vai se afastando da pessoa, e a pessoa começa a te olhar, né? Parece que tem aquela coisa de ser uma pessoa contagiosa. Mas depois que a gente sai, volta... em média, 4, 5 horas depois, porque você tem que fazer tudo devagar, com todos os cuidados. A gente chega em casa, aí elas já estão aqui para receber o mantimento, tiramos saco por saco, porque dizem que a contaminação está nos objetos, e aí elas vão limpando produto por produto. Você tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas eu entendo que as pessoas que precisam realmente, que estão na linha de frente, voltam para casa e tem idosos em casa, você realmente tem que ter muito cuidado de não estar perto dessa pessoa, né? De estar num outro ambiente. Se essa pessoa não tem quem cuide dela, esse idoso, né? Tem que ser você, talvez. Você é a única pessoa que vai cuidar desse idoso, então você vai ter que voltar para casa. Então você vai fazer todas as orientações que são dadas, né, em termos de cuidado. Se existe outra pessoa para cuidar dela na casa, talvez você tenha um outro lugar para ficar enquanto estamos no tempo de quarentena. Eu sei que não é fácil, gente. E eu acredito muito que a gente tem que fazer a nossa parte e a gente precisa confiar em Deus. Estamos livres? Não estamos livres. Mas a vida precisa seguir. Aqueles não são só os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente. Eu penso nas pessoas que estão, os motoristas de ônibus, né, de Uber, as pessoas que trabalham na área da limpeza nos hospitais também, com os objetos, né, que estão sendo descartados. Então é muita gente ainda que está na linha de frente trabalhando e que tem idosos. Você pensa nas pessoas que moram em comunidade. Se existe isolamento social, não existe isolamento social. As pessoas são muitas pessoas, às vezes, muitas vezes em 2, 3 cômodos apenas. Então, isolamento social para elas não existe. E as comunidades estão cheias de pessoas contaminadas e que a gente não tem ideia que elas estão contaminadas. Então, a gente está vivendo realmente um tempo de muito cuidado e de muito aprendizado também, né? Porque o respeito ao próximo a gente precisa exercitar bastante nessa quarentena, principalmente com os idosos. Eu acho que assim, eu penso que as oportunidades elas são diferentes dependendo da camada social. A gente faz uma live, a gente espera atender um público mais próximo da nossa realidade. Então a gente não pode ficar só voltado para a nossa realidade, né? Existem pessoas que têm uma camada social mais alta e mais baixa, mas em qualquer camada social, e é onde eu quero chegar, todos nós temos acesso a uma crença, se quiser, se tiver, temos acesso a uma fé, né? E essa fé, ela é muito importante para que a gente tenha força para continuar. Eu sempre coloco, é uma coisa que eu gosto muito de exercitar, é a minha fé através da palavra de Deus. Por exemplo, no momento desse, eu diria assim, como diz o salmista no Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio. A gente saber lidar nessa quarentena, a gente precisa ter muita sabedoria, a gente precisa ter frutos do Espírito para que a gente possa continuar a caminhar. Claro que depende da nossa contribuição, da nossa força, dos nossos cuidados, mas a fé ela tem um papel importantíssimo nesse momento. Eu não sei se você pensa
pensa assim também, né? A gente talvez está trazendo um tema para essa quarentena, né? A fé, a sua crença dentro da quarentena, como é que ela anda, né? E se você não tem essa crença, né? Se você não acredita em nada, se nessa quarentena você está refletindo alguma coisa sobre a sua vida, né? É o que o Marcos continua falando, ele tem que sair para trabalhar e crer nas misericórdias, né? Que Deus cuida e se renova a cada manhã e vai trabalhar, é o que tem que fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Agora, dentro dessa quarentena também, a gente precisa ter bom humor, né? A gente precisa ter criatividade e haja criatividade com esse povo dentro de casa. As pessoas precisam sorrir, né? Porque às vezes a gente está assim, olhando um para a cara do outro, que precisa ter alguma coisa para fazer um movimento, né? Por exemplo, aqui o Márcio Moraes, que é muito engraçado, né? Ele aprendeu, olha o que ele aprendeu nessa quarentena, gente. Ele precisou ficar em casa para aprender que minha casa tem a hora de pernilongos, é de 17 às 19 horas. Nossa, isso é um aprendizado realmente fenomenal, Moraes. Você teve que ficar em casa para aprender que na tua casa tinha mosquito. De 17 às 19 horas, né? Ou seja, só a esposa e a filha que sabiam, né? Passavam por isso, né? Ele não era mordido. A esposa dele já colocou aqui um recadinho também. A quarentena tem nos ensinado aqui em casa, como casal que acordamos todos os dias dispostos a vencer o mundo, mesmo estando presos em casa. Mas isso depois da ficha cair sobre tudo que acontecia à nossa volta. Tivemos de nos reinventar. É isso aí. É o que a gente está falando sobre criatividade. É se reinventar nesse momento, né? Poder criar alguma coisa para você e para os outros. Porque se a sua condição de vida, né, financeira nesse momento, ela não foi tão abalada, você pode também usar a sua criatividade para ajudar o próximo, para doar, para ajudar, dar ideias para o próximo, recursos para que ele possa trabalhar. Então a gente também usa a nossa criatividade para isso. A minha sobrinha mandou um beijo, Vicky. Beijo grande, Vitória. Qualquer hora ela vai estar aparecendo no canal Família Viva com umas dicas lá bem legais. É uma coisa que na quarentena dói um pouco o coração. Ela falando com as meninas ontem, que ela é muito apegada às primas e à tia, né? Eu queria ir para aí. Eu queria estar aí com vocês, né? Mas infelizmente no momento tem que estar separado, né? Aí a gente tem o recurso da internet, né, gente? Que beleza. Bom, que coisa boa essa internet. Ainda mais o Cláudio, que não era muito adepto disso. Porque quem não era muito adepto acabou ficando, não teve jeito, né? Teve que entrar nessa para poder falar com as pessoas que estão distantes. Então é a maneira que a gente tem de interagir. É através da internet. É o Márcio falando que tem que ter muito sorriso, tem mesmo. Temos que rir bastante. Marcelo entrou também, Marcelo Braga, irmão do Marcelo Braga, família um Braga, abraço, muito mais um bênção Braga pra na nós. live, isso aí. Thelma, estamos tendo a oportunidade de repensar a nossa vida e as nossas prioridades. É uma grande verdade. A Alessandra, ela vem com umas frases que me faz pensar bastante. Em uma dessas frases, ela falando sobre expectativa, e o que me marcou nessa fala dela é porque a gente tem muitas expectativas. Por exemplo, a gente fala assim, até quando a gente vai ter que continuar a usar máscara? Eu acredito que isso vai se estender até o final do ano, penso eu, posso estar errado. Mas a gente começa a conjecturar coisas, né? Como é que vai ser? Será que quando a gente puder ir para a rua, a gente vai poder estar junto toda hora? Não. A gente tem vários pensamentos, várias expectativas, mas a frase que ela disse foi a seguinte: a expectativa que eu tenho é que a nossa família permaneça viva. Eu acho que isso foi assim, crucial, aquela coisa bem assim, que não tem argumento mais para a gente falar. Então, a nossa expectativa é que as famílias permaneçam vivas, porque a gente já não tem mais estrutura para ver tantas famílias sendo desfeitas, destruídas, sonhos sendo interrompidos. Isso mexe muito com todos nós, né? Então, a expectativa que nós temos nessa quarentena é que a gente permaneça vivos. Assim como Noé, ele tinha aquela expectativa em meio
aquele mar, aquelas águas todas, de viver o dia de cada vez, de estar ali com a sua família e aguardar o que Deus iria proporcionar para eles. A gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, mas esperamos que tudo passe e que Deus continue com cada um de nós nos guardando. E assim a gente vai seguindo, falamos sobre criatividade um pouquinho, sobre humor. A criatividade dentro de casa, né? Eu fico pensando, eu outro dia estava pensando, meu Deus, se eu estivesse vivendo essa época com as minhas 4 filhas pequenas, imagina, a diferença delas é de 3 anos. Imagina assim, uma de 1 ano, outra de 4, outra de 7, outra de 11. Vai ver, tem alguém aí que está vivendo isso, né? Com os não filhos, com 4, né? não com 4, talvez porque maluca, acho que só nós, né? Então, assim, talvez esteja vivenciando isso. Eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que ia ser eu com elas aqui dentro desse apartamento? Ia ter que ter muita criatividade. E a gente precisa exercitar essa criatividade com os filhos dentro de casa. Se você tem um ambiente, uma casa, melhor ainda, né? Que você vai ter um quintal, você vai ficar... É bem melhor para você exercitar a criatividade. Agora, se você mora no apartamento, você tem que descer num horário que não tenha muita aglomeração e tem que ter todos aqueles cuidados. Ou você tem que fazer alguma coisa em casa. Aqui, de vez em quando, a gente arrasta o sofá na sala e alguma coisa acontece ali, né? Fazemos a festa do pijama, a noite do cinema, do jogo. A gente vai tentando fazer alguma coisa e até para se distrair, né? Que não haja uma sobrecarga em um dos cônjuges, né? No caso, falando de pai e mãe, de quem tem filhos pequenos. O pai vai ter que ajudar. O pai vai ter que ajudar. Nessa quarentena, o pai está conhecendo que o filho estuda, vai sentar com o filho para ver o caderno dele, até porque quando ele está trabalhando, ele chega tarde, o filho já está descansando. E a gente não estava mais acostumados a ter essa paciência de parar para ouvir o filho, ouvir o outro, porque a nossa vida sempre foi com a desculpa de ser corrida, de estar atarefado, de estar ocupado. Então a gente tem aquele sentimento só de dever cumprido. Estou trazendo o alimento para casa, está todo mundo bem, então cada um que faça do seu jeito. Então essa quarentena, essa criatividade que nós precisamos ter como homens, né, para ajudar a nossa esposa, seja ali com o filho, você precisa estar com o filho agora, você precisa descer, se não puder descer, você precisa dar atenção enquanto eu vou fazer as coisas de casa, o almoço, lavar roupa. E não adianta a gente querer lançar para o outro. Aí entra a questão que estamos no mesmo barco, sob uma tempestade. A gente está no mesmo barco aqui e existe uma tempestade lá fora. Cada família está no seu barco. Está no seu barco, vivendo a sua tempestade. Cada família, exatamente. Então não adianta, eu não posso remar de um jeito e Alessandra do outro. Então a gente procura da melhor maneira possível viver assim. A Ju do Henrique, né, ela falou que depois de, acho que é dia 29 anos, que está se aprendendo a conhecer mais o outro. E é verdade, a gente vai fazer 24 anos de casados. E como a gente está se conhecendo melhor a cada dia, nesta fase, talvez pela maturidade e no desejo, né? A decisão de querer amar o outro, ter essa cumplicidade. Se o amor fosse somente um sentimento, a gente não estaria mais amando o nosso cônjuge. Amar é uma decisão que foi construída há tantos anos atrás. Nós estamos nessa construção há 29 anos, juntando de namoro, noivado e casamento. Então, é esse sentimento que nós precisamos ter nessa hora. É aí que nós vamos fazer a diferença de família. Diferença de família não é ter recurso, ter dinheiro para colocar em casa, não é ter título ou qualquer outra coisa que coloque a gente na vitrine.
nesse tempo de quarentena, cada um na sua casa, sem ninguém ver o outro, deixa. a gente... Não, por favor. Não. Gente, dá licença, interrompendo Hoje ficou aqui feio. meu marido tá falando tão bem, mas eu tive que interromper. Hoje ficou mostra feio. aqui, Hoje deu errado. A gente vai brigar aqui ao vivo. Menina, É que me deu dá essa- errado, Aí mas... vocês estão Olha, servidos. isso Não fala aqui que que foi. chama de criatividade. São cookies caseiros da minha filha Giovana. Dá Não um faça oi com aqui. margarina. Dá um oi aqui, Ficou minha diferente, não ficou? filha. Dá Olha, oi. ficou uma flor. Dá oi pra galera. Aqui, ó. Quem Gigi. tá aí? Ai, um monte de gente. Cara. Macuco, Realengo. Toque da casa de Macuco. Ai, loja linda de Macuco. Beijo grande. Tá gostoso. Marcelo Braga, um grande abraço. Crítica. É, Mãe, a criatividade que a gente estava falando, né? Pra quem Elas- gosta de nossa, cozinhar, ó, elas vão só inventando coisa na cozinha, gente. É doce, é receita nova. Vem cá, Ju. não, obrigada. A Juliana não quer aparecer, gente, mas tudo bem. Quer que deixa aqui? Não pode levar. Pode levar, depois eu como. Mas assim, a gente não pode viver de fachada. A gente só tem uma vida. Você tem essa família que você construiu. Você não construiu da noite pro dia. Olha para trás todo o tempo que vocês passaram, as dificuldades para construir. Então, essa pandemia, e aqui a gente não vai levar em consideração a parte teológica, se foi Deus que colocou, não é isso. Existe a pandemia, existe um fato que está causando uma mudança de comportamento, de pensamento no mundo. E aí como é que a gente vai lidar com isso? Ou vamos continuar vivendo de aparência para os outros, mas em casa a gente está vivendo uma realidade que pode estar desestruturando lá, ou a gente pode estar tirando proveito para um novo tempo com a nossa família. Relação marido-mulher, relação entre irmãos, relação de pais e filhos, relação entre sogra e nora, relação entre tantas pessoas, entendeu? Gente, Vamos investigar. falando sobre a criatividade, o pessoal tá querendo receita, depois eu vou pedir pra Gigi colocar a receita. Mandou um beijo para Márcia Matos Melo, beijo. É tempo de explorar a criatividade mesmo em família. Bom demais esse tempo. Deus preparou isso. A Ana Carla está mandando um beijo para a Lúcia Helena. Faz um fundo musical aí. a Lúcia Helena. A Lúcia Helena. Que fundo musical que eu vou fazer? Fundo musical para o dia. Ontem foi o dia dos afiliados. Ontem foi o quê? Ó, Lúcia Helena. Ana Carla Azevedo Moraes, a família Moraes, está mandando um beijo para você, que ontem foi o dia dos afilhados. Beijo. Pronto. Tempo, momento recadinhos do coração, né? Quem ouvia a minha Rádio Melodia lembra, né, gente, desses recadinhos do coração. Quer receita, todo mundo quer experimentar, quer receita. É isso, gente. A gente tem que ter criatividade e bom humor. E até, não sei se eu vou Pode te falar. interromper, e até esse momento de quarentena é um momento de saudade, né? A saudade de estar perto daqueles que você não vê há um tempo, até aqueles que estão longe, que a gente costuma visitar. Eu acho que, tirando a questão das mortes, dos problemas que a gente está enfrentando, que isso já é suficiente para a gente pedir para que isso termine, pedir a Deus para que tenha misericórdia de nós. Mas se a gente tiver que tirar uma coisa boa disso tudo, é que quem quiser, pode recomeçar a vida, pode deixar para trás todas as coisas que estavam atrapalhando os seus relacionamentos, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou olhando agora para frente. Eu quero construir uma nova história, eu quero reconstruir a minha história com a minha família. É o tempo. Todo tempo é uma oportunidade para a gente recomeçar a nossa vida. E assim, esse tempo que a gente fica em casa, né? A gente
também começa a se conectar com algumas pessoas que a gente não falava há muito tempo. Não sei se acontece isso com vocês. Vocês coloquem aí nos comentários. Às vezes pessoas que você queria falar e não tive tempo de ligar para a pessoa, não tive tempo de falar com ela. Sempre falávamos isso, né? Sempre falava isso, que não tínhamos tempo. A gente tem que ser uma justificativa, né? Não tem tido tempo, encontra a pessoa na rua, ai menina, quanto tempo, não falo com Agora você. tem tempo até demais. Agora a gente tem tempo para procurar essas pessoas, a gente tem a internet para nos auxiliar, para nos comunicarmos com essas pessoas, mandarmos um recadinho, fazer uma ligação. Então eu acho que é um tempo também tem sido propício para isso, né? A gente acaba também sentindo, o Cláudio falou da saudade, né? A saudade das pessoas, saudade de estar com as pessoas. Aqui em casa, na verdade, já é uma aglomeração, né? Nós somos 6. Mas elas também sentem saudade, né? Ai, que saudade da minha turma, que saudade do grupo do teatro, da academia, que saudade do pessoal. Então acabam tendo aquele sentimento e valorizando também as amizades, né? A gente acaba repensando as nossas amizades, valorizando as nossas amizades mais, né? E assim, o meu desejo, né, para que quando a gente saia disso tudo, as pessoas que trabalham fora, que vão voltar às suas rotinas, não deixem essas prioridades de novo lá embaixo, sabe? Coloque essas prioridades que obrigatoriamente nós temos colocado, né? Que é a casa, a família, as amizades, que elas estejam também num local visível, sabe? Que ela não fique lá escondida, porque é isso que nos mantém vivos. É a companhia do outro, é ouvir o outro. Às vezes você não está muito bem, mas alguém vem e fala alguma coisa engraçada, sabe? Diverte você. Às vezes alguém faz um vídeo. Essa tem sido a nossa tentativa também através do canal Família Viva. Se você não se inscreveu, vou fazer aqui uma propaganda. Vai lá no YouTube, canal Família Viva, e faz sua inscrição. Ativa o sininho que a gente está sempre postando vídeo lá. É a tentativa de compartilhar coisas boas, né? Eu costumo dizer que o mal, ele se propaga assim tão rápido. E fácil, né? E fácil, né? E por que a gente fica se encolhendo, né? A gente fica se guardando, retraído, com medo do que vão pensar. Não, vamos espalhar o bem. Eu digo sempre, vamos espalhar o bem, né? Então que esse tempo você use da relação com seus amigos, com seus familiares, para espalhar o bem, para plantar o bem. Temos mais recadinhos aqui, né? Muita saudade de você. Érica entrou aqui, Érica de Jardim Catarina, beijo. Bia de Macuco, muita saudade de vocês. Teremos uma festa aqui quando tudo isso passar, com certeza. Macuco, gente. Macuco foi um lugar que eu morei durante 6 anos. E Macuco tem um adjetivo que é assim, cidade do coração. É conhecida pela cidade do coração. E eu digo que é a minha cidade do coração. Então eu também estou com saudade, porque todo período de férias a gente sempre vai para lá, né? Às vezes janeiro, alguns dias, julho. Vai fazer um ano que a gente não vai. Eu acho que vai em janeiro e não... Eu não sei, né? Nem tão cedo quando a gente vai poder ir. Mas fica saudade, sabe? Saudade daquela cidadezinha do interior, dos amigos, né? Muito bom. Da Brodmiro, da Bia, muita saudade. E a Márcia aqui de Campo Grande, nossa amiga aqui da igreja de Realengo, precisamos priorizar o nosso café. Precisamos priorizar o nosso café. Das mulheres, porque eu, ela e a Vanessa, a gente tem uns encontros que a gente toma café, que a gente bate papo, né? Uma fala da sua vida e a gente ri, brinca, chora tudo ao mesmo tempo. E a gente não conseguiu mais fazer isso, né? A gente não conseguiu mais se encontrar para tomar esse café. A Jula da Imo, Ju do Henrique, mandou um recadinho aqui. Verdade, deixar o passado e recomeçar. Criar uma nova história, dar o perdão, porque o amanhã pode não chegar. É verdade. Sempre digo aos meus filhos, te amo mais. Mesmo que longe, usamos essa frase. É verdade. É o momento de repensar também as nossas falas, né? Com as pessoas que nós convivemos. Deixa eu falar um pouco, você falou sobre o tempo, né? E o tempo como justificativa para a gente não fazer o que poderíamos ter feito, né? Nessa quarentena ele não está sendo um álibi a favor de nós quando a gente não faz uma coisa que poderia ter feito e a gente botava sempre a culpa
no tempo. Né? Então, o tempo é o que nós mais temos. Né? E é o tempo que a gente tem, é o de hoje. Hoje que importa, né? Por isso que eu sempre cito a Bíblia e amo, é a minha referência de tudo que eu preciso fazer, né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, né? A Bíblia fala assim, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nessa quarentena não adianta querer se inquietar com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Hoje, o dia de hoje, o Cláudio como pai, como esposo, como um ser humano sem papel, ele a olho nu, ele vai ter que passar por muitas coisas, vai ter que superar, saber lidar com muitas coisas nesse dia. A Alessandra, mãe, esposa, mulher, aquela que é ela só na sua individualidade, ela com as suas necessidades, com as suas carências, como cada um de nós, a gente vai ter que saber lidar nesse dia de hoje. Quem trabalha fora também vai ter que saber lidar. Então a gente vai ter que usar o tempo como aliado para a gente poder vencer o dia de hoje e entregar o dia de amanhã nas mãos de Deus. Tem uns recadinhos aqui, o Marcos Braga ainda pedindo para mandar um beijo para a esposa dele. Ele foi papai, tem 15 dias. Imagina ser mãe nesse Não, foi tempo. agora dia 15, né? Foi agora dia 15, E ser mãe nesse tempo, né, gente, de tudo isso, né, deve ser muito angustiante, né? Deve trazer um medo, deve trazer um pânico. Mas Gláucia, é Gláucia o nome dela, né? Força. Deus vai te dar força para que você permaneça firme, para cuidar do seu bebê, vivendo um dia de cada vez, tendo todos os cuidados que precisam ter, mas vai dar tudo certo. Isso vai passar, em nome de Jesus. Até porque nós aprendemos que ser mãe, ser pai, colocar um filho no mundo é um ato de fé. É um ato de fé. É um ato de você ter esperança na continuidade da vida. Então, mesmo em um tempo de desesperança, vocês podem ter a esperança através da vida do filho de vocês. Ô, gente, o pessoal aqui de Jardim Catarina tá dizendo que eu tô esquecendo deles. Eu não esqueci, não. Aqui a Carla mandou Eu um não abraço. esqueci. Tem um grupo de Jardim Catarina que eu amo. Aquela turma toda. O pessoal de Realengo, Campo Grande, Macuco, Vargem Alta, que já entrou aqui. O Marcos, que tá lá em Curitiba. Tem mais um recado do coração. Vai aí. Cadê? Aqui. Ana Carla está mandando para o seu marido, que disse que lava a louça. Meu amor, mozão, obrigada por lavar tanto a louça, gente. Olha isso, recadinhos do coração na nossa live. Que romântico. Continua lavando a louça depois, hein? Então é esse bom humor que a gente tem que ter, gente. A gente tem que tentar para poder... Minha mãe acabou de entrar. Minha mãe é Nilde. Aonde você tá vendo sua mãe? Aqui, eu tô vendo aqui. Ah, tá. Não entrou aqui ainda, não. Entrou, eu não vi, será? Porque eu tô com o celular olhando aqui. Entrou agora. Dona Enilde, minha sogra. Um beijo. A mãe desse gatinho aqui maravilhoso. Ai, são seus olhos. O que uma quarentena não faz, gente? Entrou para nos ver, para nos ver. É verdade. Mas, gente, eu penso também A gente já vai encerrar daqui a pouco. Eu queria deixar alguns recados importantes e sérios para despertamento. E tem outra esposa aqui dizendo que o Luiz lava a louça e faz janta. Ai, meu Deus. Recadinho pro Luiz. Luiz, Márcia agradece que você lava a louça e faz a janta. Moraes, você não faz a janta. Você tem que fazer a janta. Bom, gente, acho que recadinho do coração acabou. Eu quero deixar aqui alguns recados, algumas sugestões para você, tá?
Nesse tempo que a gente está vivendo difícil, existem pessoas que estão com menos recursos que você, que eu, que todos nós. Mas que talvez você e eu estejamos com um pouquinho mais. Então procure um lugar que você possa doar, ou uma família perto de você, que você veja, que você perceba que está passando alguma dificuldade com alimentação, com remédio. Eu acredito que esse é um tempo de muita solidariedade, que a gente tem visto, né, as grandes empresas doando. É um tempo em que a gente precisa exercitar essa aproximação com o nosso próximo, conhecer as necessidades dele, dividir o que você tem. Eu costumo dizer que se a gente tem mais que o outro, não é para acumular, é para dividirmos e compartilharmos, para aliviar a dor de alguém. Então se atente, talvez você não tenha atentado ainda para isso, mas talvez você tenha alguns talentos em que você pode contribuir para a vida de uma pessoa, para uma família, para uma instituição. Então procure compartilhar e aliviar a dor de alguém nesse momento que é muito necessário. Temos mais recados aqui. Gente, as mulheres estão apaixonadas pelos maridos que estão na cozinha. Temos mais outro recadinho aqui da Érica para o Fábio. Meu esposo faz como da pizza, né, amiguinhos? Bom, eu vou traduzir porque eu não entendi o que ela acha que o corretor foi errado. Ela disse que ele faz uma pizza maravilhosa, mas eu, na verdade, ainda não comi essa pizza, tá? Ele faz comida, ele faz pizza. Ele faz comida, faz pizza. Ah, ainda bem que ela lembrou, porque ela sabe, ela me conhece que eu ia cobrar, que ele tá devendo a pizza, né? Agora vai vir a desculpa que só depois da quarentena. Pois é. Mas eu sei que ele faz uma pizza também como ninguém. Ai, Márcio Moraes, gente, tava rolando uma DR na minha live. Márcio Moraes está dizendo, poxa, café da manhã, da tarde, almoço, como fazer janta? Fora o feijão na lenha, gente. Ana Carla, ele faz, né, Ana Carla? Ele faz as outras... O feijão do Moraes também é muito bom, gente. Já comi, mas agora só depois da quarentena. Então, curta a sua família. Viva esses dias. Um de cada vez. Aproveite para conhecer seu marido, sua mulher, seus filhos, as pessoas que vivem dentro da sua casa junto com você. Fique em casa se puder. Faça todas as orientações que são pedidas, né, para que a gente faça, para que a gente possa sair bem dessa. O que mais, gente? Quer falar. A Érica quer falar? Ela quer entrar no vídeo com a gente. Podemos dar essa meu Deus, como é que a gente faz? Faz de novo, Érica. Faz de novo, Érica. Para você entrar. Solicita a entrada aí, Érica. Solicita a entrada pra gente... Poder te chamar. Será que é aqui? Não, vai aparecer aqui, ali. Ó. Aperta aí, então. Deixa eu ver, eu vou apertar, gente. Peraí, vamos ver o que vai dar aqui. Não, meu Deus, não foi. Não, é isso não. Deixa eu vir aqui. Solicita aí de novo, Érica. Ou de repente ela apertou errado. Ou ela apertou errado, Ok, Márcia dando os parabéns. Fábio dizendo que a nossa pizza tinha marcado para junho, mas acho que junho não vai rolar. Peraí. Vamos ver aqui. Viu? Você apertou errado. Tá certo. Se ela quiser, ela aperta de gente. novo. Assumiu o kkk lá. Sumiu. Então tá bom. Vocês são maravilhosos, estão sempre nas minhas orações. Isso, gente. Vamos orar, continue orando por nós, continue orando pelas famílias que precisam estar firmes aí. O que mais? A gente está aqui usando desse meio de comunicação para compartilhar o bem, assim como ele é usado para o mal, mas a nossa intenção, e como a de vocês também, como a de muitas pessoas, então façam isso também, compartilhar o bem. Eu escrevi um livro que fala sobre isso. Eu peguei a história de Jesus e os discípulos no primeiro casamento que ele foi convidado e realizou o primeiro milagre, melhor dizendo. E eu me lembro que ali Jesus ele fez o bem no momento em que ele não poderia ser revelado como no plano salvífico de Deus, mas o bem foi além do rito,
né, de ele ser revelado como Filho de Deus. Ele fez o bem em meio a improviso, né? Ele pegou aquelas talhas, transformou daquelas talhas da água em vinho. Então a gente percebe que nós podemos fazer o bem, mesmo que seja uma gotinha no oceano, mesmo que seja um pássaro em meio a uma floresta, por onde a gente for, né? A gente quer semear o bem que a gente aprendeu vindo da parte de Deus, que é um fruto do Espírito. Isso não vem de nós, o bem vem de Deus. Então nós queremos propagar. Eu sou muito tímido com relação às redes sociais, sou bem restrito. Tô tirando a timidez dele, gente. Mas a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar. E não que brilhe a nossa luz, né? Eu sei que a minha esposa ela quer ficar famosa, mas ela quer ficar famosa para propagar o bem. Gente, é só isso, tá? Por favor, não me mas a gente mal. não quer... A gente está aí. Como diz outro, nós estamos na pista. E a gente vai terminar, porque eu sei que já tem uma hora e 15. Já ultrapassamos. Suzana, todo mundo dizendo aqui que você está linda. Vem aqui jogar um beijo. Vem aqui. Vem cá, Mariana. Desce. Não, eu não. Ninguém quer vir. Elas ficam, né? Porque é outra praia, né, gente? Adolescente é outra praia. Mas ela agradece. Então vamos marcar, né? Vamos, Érica, Márcio, marcar uma festa depois que sairmos de casa. Temos muitos lugares para ir, né? Depois dessa... A Ana Márcia Godoy, filha do Moraes, Ana da Carta, Márcia entrou agora. Tá lá no sul. Beijo grande, Ana Márcia. Beijo pro Michelzinho, pro seu esposo. Bom, gente, depois vocês coloquem aí se vocês gostaram, se nós estamos aprovados numa live, porque foi a primeira Aquela frase, vez, dá um like com dislike. Dá um like ou um dislike, né? Aí vou fazer igual as já não terminaram. blogueiras falam, o quê? Ué, mas tem que... Temos que terminar, já temos 1 hora, gente. Vocês vão aguentar assistir a gente até quando? Depois não vamos ter mais assunto, vamos marcar uma próxima. Vocês podem sugerir aí assuntos pra gente estar debatendo numa live. Vou falar de novo, vai lá no YouTube, faz sua inscrição no nosso canal Família Viva, ativa o sininho. Ele agora já tá aparecendo, porque já tem mais de 100 pessoas, gente. Aí já começa a aparecer. Impressionante, Silvia. Mas se você tiver dificuldade de achar, o Família Viva tá no Instagram também. Você entra, adiciona a Família Viva no Instagram e lá na bio tem um link que te leva direto pro canal. Ou no meu Facebook tem alguns vídeos, você clicar lá, você também é direcionado para o YouTube. Ana Onde, Márcia... gente? Alguém disse festa, no Ana Márcia, eu tô Sudeste. atrasada, gente. Ana Márcia, você perdeu os recadinhos do coração da sua mãe, pro seu pai, do seu pai, da sua mãe. Você sabia, Ana Márcia, que seu pai tá lavando a louça todo dia? Não entrega ele não vai dizer que isso, você nunca Rolou viu isso. até recadinho romântico aqui da sua mãe pra ele, minha filha. Eu perguntei aqui, a gente estava falando, Ana Márcia, sobre o que a gente tem aprendido com a quarentena. O seu pai disse que aprendeu uma coisa muito interessante, que na casa dele, das 17 às 19, tem mosquito. Olha isso, ele não sabia. Gente, essa família é uma graça. Então é isso, aqui. Amo vocês. Você e eu só temos uma vida, apesar de sermos gatinhos, né? Tem 7 vidas, então vamos viver a vida que vale a pena vivida. Vivida. Vale a pena vamos viver a vida que vale a pena pena ser vivida. Eu falei isso, o quê? você pulou o ser. Então desculpa se eu pulei, não quero pular nada, quero viver todo o tempo. E seja ela no tempo da quarentena. Agradecemos a Deus por viver esse tempo onde nós podemos enxergá-lo como Criador, Cuidador e saber que tudo está em suas mãos. Não temos como explicar outras coisas. Você vai poder falar, mas por que pessoas estão morrendo? Por que acontece isso? Tem coisas que são mistérios que a gente jamais vai poder explicar. Ou a gente crê ou não. A gente quer muita explicação. Talvez a gente queira entender tudo na vida. Mas a vida que Deus criou para nós, colocando a gente lá no jardim, para cuidar da gente, foi pela fé. Uma vida para a gente acreditar que Ele tem a nossa história escrita no livro da vida até o final. E se assim a gente conseguir viver, a gente vai poder experimentar
no tempo certo aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem o nosso coração sentiu, mas que Deus separou para todos nós. É isso. Ficamos por aqui. Que você se fortaleça, porque você se fortalecendo, quando tudo isso passar, você vai ser instrumento para muitas famílias, porque muitas famílias que tiveram perdas vão precisar da sua força, da minha força. Então se fortaleça aí na tua casa e vamos juntos, gente. Vamos espalhar o bem. Beijo, deixem sugestões, comentários, sugestões para outros assuntos para a gente estar falando também. E um dia desse eu vou fazer uma live aí para as mulheres e a gente vai conversar bastante. Tá bom? Assunto tem, né? Assunto tem, né? Lógico que a gente tem assunto, né? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Muito bom. Muito bom. Ainda não acabou. Acho que o finish é Acabou? meu.